o tema de hoje é o mistério Jesus, o Filho de Deus. Salmo 2, versículo 7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és o meu filho, hoje te gerei. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Esta é uma profecia a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, ó Deus. Eu quero que todos saibam o quanto eu te amo, Deus. Eu quero que todos aprendam e imitem o amor que eu aprendi com o apóstolo Paulo, porque te imitava, meu Deus. Eu sei que eu tenho que fazer tudo com amor. Eu sei, Senhor, que eu tenho que fazer com que tu cresças e eu diminua. Porque eu sei, Senhor, que tudo que acontece nesta igreja, o que aconteceu nesta igreja, Pai, nestes anos todos, Pai, tem a tua mão, tem a tua vontade, tem a tua provisão. Eu sozinho jamais poderia fazer coisa alguma. E agora, Deus, tu colocas como responsabilidade da nossa igreja evangelizar as nações. Nós não somos responsáveis pelas gerações passadas, também não somos responsáveis pelas gerações do futuro, mas nós somos responsáveis pela geração de hoje. E nós queremos servir a esta geração segundo os desígnios de Deus. Assim como Davi fez, nós queremos fazê-lo também. E a melhor forma de o fazer, Senhor, é ensinar a palavra, é revelar a palavra, é fazer com que o teu povo cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Que o teu povo, Senhor, tome posse da palavra, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é cortante, a palavra traz retorno, é profética, Senhor. E conhecer os mistérios é conhecer o coração de Deus, o Deus que curou esta manhã, o Deus que é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, o Senhor Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu bispo. Meus irmãos queridos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos do Senhor, selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conhecer um dos principais mistérios da deidade, da divindade do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, a primeira coisa que você precisa de ter noção é que a Bíblia, em nenhuma das suas páginas, fala de uma trindade celestial. Você já viu como é que as igrejas tradicionais, a igreja romana diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a trindade celestial? Mas na realidade, a Bíblia não fala de uma trindade. A Bíblia não fala de um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, independente dele. A Bíblia fala de um Deus triúnico. Ele é triúnico porque ele é único, mas que se manifestou em três oportunidades: na criação como Pai, na redenção como Filho e no Pentecostes como Espírito Santo. Mas não existem três deuses. Lembra-se o que disse Efésios 4, 5 e 6? Há um só Senhor, uma só fé. Não existem muitas, muito pouco, forte, grande, pequeno, não.
e um só batismo, que é o do Espírito Santo. E ele disse: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então esta manhã nós vamos tomar posse de uma revelação a respeito de Jesus, mas você precisa de dirimir isto e qualquer dúvida que possa existir no seu coração. Há um só Deus, um só Senhor, não três. Veja que Judas 4 diz assim, na segunda parte do versículo: transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, diga único, e soberano e Senhor. Quem é o único e soberano Senhor? Jesus Cristo. Em 1 de João, também João reflete isto aqui. Ele disse: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para o reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículos 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, primeira coisa que estamos aprendendo: não existe na Bíblia Sagrada, pelo menos na minha Bíblia Sagrada, nem na tua, pode ser que haja aí alguma que foi falsificada, mas a verdade no original não existe. Existe sim uma manifestação poderosa de um único Deus, manifestado de forma triúnica. Agora, veja você o problema, que o cristianismo legalista criou três deuses, e a revelação é clara: só existe um único, né? Um único. E quando João teve a revelação do livro do Apocalipse, no capítulo 4, ele diz assim, versículos 1 e 2: depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sopra aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, agora ouça, e eis armado no céu, quantos tronos? Um trono. Um trono. E no trono, quantas pessoas estavam sentadas? Alguém. Alguém quer dizer uma pessoa. Se fossem três tronos com três deuses, uma trindade, teríamos um pai, um idoso, um filho ensanguentado e uma pomba batendo asas, conforme a igreja romana explica a trindade. Mas o abençoado de Deus está vendo que a Bíblia diz: um trono, estava alguém nesse trono. Então, versículo 8 diz aqui: e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que era, que é e que há de vir. Não disse aqueles, ou são aqueles, é aquele. Depois ele diz no versículo número 11: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Todas as coisas tu criaste, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então está falando com uma única pessoa. Tu, o Senhor, alguém assentado no trono. Não há dois senhores, há um só Senhor. Não se pode negar o único e soberano Deus. Estamos no verdadeiro, é Jesus Cristo. Portanto, pastor, e onde então é que há necessidade de revelação? Por que o povo de Deus faz tanta confusão com este mistério? É porque na tradição não se explica isto, e se ouve muitas vezes Jesus se referir ao Pai, e a sensação
é que está no céu um pai e aqui embaixo um filho. Tanto é verdade que as testemunhas de Jeová dizem: quem manda não é o filho, é Jeová o pai. É aqui que nós vamos começar agora a ter olhos iluminados para compreendermos esta revelação. Mateus 27, 46 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Apóstolo, então Jesus na hora da cruz não estava falando com o Pai? Por que o Pai o desamparou? João 11, 40 e 41 diz assim: respondeu Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque tu me ouviste. Versículo 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Então, apóstolo, me explique isso aqui. Se a Bíblia está deixando claro que só existe um Deus, que não existe uma trindade na Bíblia Sagrada, onde está a questão? A questão é que Jesus, durante o tempo do seu ministério na terra, veio numa encarnação de Deus como ministério do Filho. E ele sempre dizia: Pai, Pai, porque ele queria que todos vissem que ele no ministério de Filho era submetido ao Pai. Mas na realidade isto é um mistério, porque em João 10, 30 diz: eu e o Pai somos um. É um mistério. É um mistério, mais ou menos você vai entender assim: eu estou aqui na igreja, eu sou o apóstolo da igreja, sou o bispo primário da igreja, sou o esposo da bispa e sou o pai de 6 filhos aqui na igreja. Quando eu vou à minha mãe, sabe como é que a minha mãe me chama? Meu filho. Ué, como meu filho? Você não é o pai dos meninos? Agora sua mãe lhe chama de filho? Não, é que eu sou pai e eu sou filho. Então, mais ou menos para você entender o que é o mistério da Eusébia, da encarnação de Jesus. Versículos 31 diz assim: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Então, quando Jesus começava a falar de que ele era Deus, a reação da turba era apedrejamento, porque eles não tinham a capacidade de entender que ali não estava o filho de Maria nem de José. Ali estava um véu, que era a carne dele, mas que dentro daquela carne estava o próprio Deus. Este é o mistério da deidade de Cristo. João 14, 7 diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Então o que Jesus está dizendo? Quando você me olha, você está vendo o Pai. Então este é o maior mistério da Bíblia Sagrada, é sabermos que não existe uma trindade celestial e que Jesus era o próprio Pai. Na realidade ele era Deus que não tinha corpo, se fez corpo, e no corpo ele veio na atitude de filho, no ministério de filho. Isso é importante sabermos. João 3,13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então, quem é que desceu de lá? Jesus. Ninguém subiu, senão aquele que desceu. E quem é que subiu e desceu? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. João 6,62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então significa que quando Jesus se fez carne, não ficou uma outra pessoa lá no trono. O trono ficou vazio. Ele era Deus. Amado, você sabe que quando eu entendi estas verdades, a minha mente e o meu coração se apaixonaram por Deus. Porque eu tinha uma confusão na minha cabeça. Eu imaginava um trono, um idoso de barbas, como eu aprendi na igreja católica, todo cansado, com um cajado na mão, e tal, do outro lado um filho ensanguentado, depois uma pomba. Imagina lá, meu amado,
se o Evangelho e o poder de Deus são identificados como uma pomba. Pomba é uma coisa tão frágil. A pomba, imagina se o símbolo do cristianismo podia ser uma pomba. É uma águia. A manifestação da pomba era porque no dia em que o Espírito desceu sobre Jesus, no dia do seu batismo, no cumprimento da lei, houve uma manifestação de uma pomba para mostrar a pureza e a simplicidade do Espírito Santo. Mas o símbolo do cristianismo não poderia ser uma pomba. Então Jesus diz em João 8,54, respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória é nada. Nada é. Quem me glorifica é o meu Pai. E qual de vós, o qual vós dizeis que é o vosso Deus? Então, Jesus disse, eu não posso no ministério de filho me glorificar. Na realidade, quem me glorifica é o meu Pai. Mas eu e o Pai somos um. Vamos ver adiante, 55. Entretanto, vós não tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Está a ver o filho aqui falando, o ministério do filho. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus, mas tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora você vê como ele era Deus, o Deus da criação. Agora como redenção, ele era o filho. Mas na realidade, ele disse, eu sou o verbo, o logos. Eu estava no princípio, eu fiz todas as coisas. Eu sou antes de Abraão. E o povo diz, não pode, não pode. Pega em pedra e atira. Em vez de entenderem a revelação, eles tentaram apedrejar Jesus. É o que faz a tradição hoje. Você fala de predestinação, nego te atira pedra, diz não pode. Você fala de um Deus soberano, diz não existe livre-arbítrio na Bíblia. Não existe sim. E começam a tirar pedras e atacam e mandam e-mails e fazem YouTube e põem mensagens nos sites para dizer que é tudo falso. Exatamente como faziam com Jesus. É tudo falso o que Jesus disse. Então vamos atirar pedra nele. Então eu entendo que você tem que compreender isto. Enquanto Jesus estava no ministério terrenal, dos 30 aos 33 anos, ele se identificava como o Filho. João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho, o Filho, versículo 20, porque o Pai ama o Filho. 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica. 22, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou, o Filho. 23, a fim de que todos honrem o Filho, de modo que honraram o Pai. 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrou em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, Filho era um título importante para Jesus. De todos os nomes e de todos os títulos de Jesus, este nome familiar era o nome mais importante e o que foi mais reverenciado desde aquela época. Agora você vai ver alguns versículos que falam da manifestação de Deus como Filho. Vamos lá? Lucas 1,32. Este será chamado o Filho do Altíssimo. Versículo 13, 55 de Mateus. Não é este o filho do carpinteiro? Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro filho de Maria? Marcos 10,47. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi. João 1,45. Filipe entrou em Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiu os profetas, dizendo, Jesus, o Nazareno, o filho de José.
Você vê quantas vezes a Bíblia fala da manifestação do Filho? Vamos continuar. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém o Pai, senão o Filho. Filho, filho, filho. Então, esta foi a forma de Jesus se identificar no seu tempo ministerial de 3 anos nesta terra. Mateus 3, 17. E eis uma voz que dizia: este é o meu filho. João 1, 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus. Mateus 1, 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Veja quantos nomes a respeito deste nome familiar Jesus era identificado. João 1, 51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está falando da mesma pessoa. Marcos 14, 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. O Filho do Deus bendito, outro nome pelo qual Jesus se identificou. 2 de João 3. A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Você vê? Filho do Altíssimo, filho do carpinteiro, filho de Maria, filho de Davi, filho de José, o filho amado, o Filho de Deus, o Filho de Davi, de Abraão, o Filho do homem, o Filho do Deus bendito, o Filho do Deus Pai. Mateus 16, 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos 5, 7. Exclamando em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Está vendo? Hebreus 7, 28. Porque a lei constituiu somos sacerdotes e homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. O Filho é perfeito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então você vê que só aqui nós temos 20 revelações de Jesus Cristo como Filho. Então há pelo menos 3 revelações que você agora tem que parar um pouquinho para conhecer com profundidade. A primeira é, para mim, o nome favorito de Jesus, que era o Filho do Homem. Venha, por favor, em João 3,14. De modo que, pois, Moisés levantou a serpente do deserto, e assim importa que o Filho do Homem. Então, 80 vezes Jesus se chamou o Filho do Homem. Então este era um título messiânico, o Filho do Homem. Em João 3,13 ele volta e diz, João 3,13: ora ninguém subiu ao céu senão aquele lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então o que Jesus estava dizendo com esta revelação que era a sua favorita? E agora você guarde isto no coração. É que Jesus queria que todos soubessem que ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Por isso ele preferiu se chamar 80 vezes, ele mesmo dizia, o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Então Lucas 19, 10, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele está falando dele mesmo. Então é muito importante que este nome, o Filho do Homem, traga à nossa consciência o seguinte: Jesus quis deixar registrado que ele tanto era 100% homem, quanto ele foi 100% Deus. Portanto, o nome Filho do Homem, Jesus se identificou 80 vezes desta forma, era o seu nome preferido. O outro que você precisa guardar é o Filho do Unigênito, o Filho Unigênito. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Depois em João 1,14 ele disse, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a glória como unigênito. João 3,18 disse, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito.
Portanto, o que quer dizer unigênito? Quer dizer único filho. Em Isaías 9,6 houve a profecia: um menino nasceu, um filho. Então, mais uma vez, Jesus vem e assevera que ele possuía ambas as revelações, a humana e a divina. Em Romanos 8,29, Paulo diz: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Agora Paulo identifica não só o Filho único, mas como o primeiro. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, a igreja de Jesus. Ele é o primeiro dos irmãos da igreja de Jesus, que somos, é assim a forma como nós nos tratamos. Portanto, o Filho unigênito, o único Filho, ele se tornou o Filho primogênito, o que tinha a primazia e que era o primeiro dentro da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o primeiro da igreja. Só Ele é digno de receber a glória, a honra e o louvor. Olha, você sabe uma coisa que eu tenho que lhe passar esta manhã? Eu quando tenho a ousadia de revelar mais de 700 nomes, isso nunca foi feito, isso aqui dá muito trabalho, hein? Mais de 700 nomes em 14 mensagens a respeito de Jesus. O que é que eu quero com isto? Eu quero que você entenda o que eu já entendi de Deus, que só Ele é digno de glória, meu amigo. Só Ele é digno de honra. O nosso culto é para Deus. E cabe-me a mim, como pastor da igreja, diminuir publicamente para que Cristo cresça nesta igreja. Você sabe, quando você bate palmas para Ele. Quando você canta para Ele. Quando você dizima para Ele. Aqui o Miguel Ângelo é um detalhe. E por que eu lhe digo isso? Eu lhe digo isso porque a tendência do pregador é trazer esta exaltação para ele. É crer que as pessoas o admirem. É crer que as pessoas o idolatrem. É crer que as pessoas peguem o seu suor. É crer que as pessoas se unjam com o lenço que ele se ungiu. Sabe, o ser humano rouba a glória de Deus continuamente. E o Senhor um dia me disse: Miguel Ângelo, nunca toque na minha glória, porque se você tocar na minha glória, você morrerá. Então eu tenho a liberdade de ensinar estas coisas, porque isto para mim é um ponto pacífico. Eu não toco na glória de Deus. Imagina lá se eu teria algum tipo de capacidade para fazer o que eu faço. Imagina lá se eu teria a ousadia de dizer: eu sou o chefe disto tudo aqui. Imagina, já estaria sendo levado para o cemitério do Pechincha. Então, eu quero imprimir no seu espírito esta autoridade, esta soberania, estes nomes, estes títulos, para que você o reverencie. Claro que você tem que me amar. Você sabe disso, né? Você tem que ser submisso ao apostolado. Eu não vou dizer como o Zagalo disse: agora você vai ter que me engolir. Você tem que me amar porque eu sou o seu pastor. E mais nada. Quando as pessoas começam a exaltar o homem e o homem deixa ser exaltado, Deus retira o candeeiro da igreja. Então não se pode confundir a glória de Deus com a glória humana. Você sabe que até nas festas da igreja havia uma tendência em querer criar uma mesa especial para o apóstolo. Eu acabei com isso aqui na igreja. Especial por quê? Que eu sou mais que o povo. Eu sou o apóstolo. Que Deus tem um chamado sobrenatural de um profeta. Agora, eu ter uma mesa com flores importadas de Duque de Caxias,
um vaso de São Gonçalo, que as irmãs me trazem frutas de São Gonçalo, uma mesa do Egito. Meu amado, isso é roubar a glória de Deus. Eu tenho muito temor. Só Deus sabe como é que eu baixo essa escada para cá, meu amado. Eu tenho muito temor de Deus. Eu sou uma pessoa muito decente no meu trato com as coisas de Deus, sabe? Então eu posso passar e canalizar toda a glória ao único, porque eu tenho noção que se Deus retirar o dedo mínimo daqui, isto desaba tudo. Todas as pessoas vêm e dizem: meu apóstolo, porque... Calma, não faça isso comigo, você está errada. Não me chame de mais nada, eu sou Miguel Ângelo, mais nada. O senhor é o meu guia. Eu não sou guia de nada, guia Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo. Eu sou o apóstolo da igreja. Então, de vez em quando eu vou ao seu ministério, que é milésima parte do nosso. Eu vejo um grupo, cuidado com octox, daqui a pouco chega o homem, daqui a pouco chega o homem. Eu falei: quem será? Deve ser o presidente da república? Quem é? O homem está chegando, o ninho da águia, a águia do ninho. Eu falei: mas não estou entendendo, quem é que está chegando? Não, a águia aproxima-se do ninho, atenção, número 2, olha para a direita, águia chegando, atenção, águia 2, água 2, tá. Aí chega o pastor, pipi todo emproado, nariz levantado, como se a igreja fosse dele. Não ora, não teme a Deus, não se ajoelha diante de Deus, não se curva, impõe, maltrata o povo, abusa, e o povo diz: oh. Sabe onde termina? Debaixo da terra, como todo mundo. Meu amado, como a minha esposa diz, tirou o cartão de crédito e a pele das pessoas, somos todos iguais. Sabia? Não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre. Todo mundo é igual. Então, eu quero muito que você conheça o Deus que eu conheço, para você se relacionar como eu me relaciono com Ele. O terceiro nome que Jesus usava era o Filho de Deus. João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, o Cristo, já estudamos aqui na igreja, o ungido, o Filho de Deus. Então agora você vai compreender que isto na realidade é uma revelação de um mistério. O que diz em 1 Timóteo 3,16? Olha aí, este é o versículo chave da revelação. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. A graça de Deus, piedade é graça. Graça vem no original grego eusébia. Grande é o mistério. Qual é o mistério grande? É que aquele que foi manifestado na carne, Jesus, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e para onde ele voltou? Para a glória, para o trono. Ele tinha descido do trono e ele voltou para o trono. Uma vez que você compreenda, você diz: olha, não, aqui não tem trindade, aqui não tem livre-arbítrio, aqui não tem doutrina que o homem é poderoso, aqui não tem, aqui tem o que eu venho dizendo desde ontem diante de Deus: Senhor, convém-me que tu cresças. É que as pessoas não têm noção de quem eu sou. Pessoas pensam que por eu ser pastor de uma grande igreja, que sou vaidoso, que sou prepotente. Meu amado, você não sabe como é que é a minha vida. O temor que eu vivo 24 horas por dia. Porque o Miguel, amém. Você vai dizer, como ontem me ligou um irmão de Saquarema e disse o seguinte: apóstolo, eu tenho andado metido aí no meio de muita gente. O único indivíduo que eu encontrei com as características de um homem de Deus, humilde, que se submete e que faz questão publicamente de diminuir é o Senhor. Então eu sei que quanto menos eu estiver aqui, mais Deus está. Mas Deus está. E é isso que você lhe interessa, que Deus esteja. Então, Jesus é a personificação de Deus. Ele e o Pai são um.
Pastor, e onde é que fica então o Espírito Santo? 2 de Coríntios 3,17. Ora, o Senhor Jesus é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Quer dizer que eu e o Pai somos um. O Pai é o Filho é o Pai. O Pai é o Espírito é o Pai e o Filho. Mas isto é um mistério. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito? Você está vendo, está com letra grande? O Espírito, quer dizer, o Espírito Santo. Aí há o quê? Liberdade. Não há amarras, não há prisões, não há véus, não há toldos, não há escravos, há livres. Então Lucas 2,49, e ele lhe respondeu: por que me procuravas? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Veja, mais uma vez, ele mostra que como filho ele tinha que ser submisso. Depois em Apocalipse, tem que voltar a este versículo, Apocalipse 4,2, porque estes versículos são os chaves, não é? Imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém. Um trono e alguém no trono. Então eu queria que você dissesse assim: Jesus é Deus. Jesus é Deus. E em 1 Timóteo, Paulo diz em 1 Timóteo 6, 15 e 16, olha lá: o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado. Ele vai ser revelado como quem? Único e soberano, o Rei de reis e o Senhor de senhores. Esta revelação de Jesus tem que estar no teu coração. Agora você não pode mais orar e dizer: Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia. Não. Você já sabe agora que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Filho do homem, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o Filho de Davi. Ele é a preciosa e a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, é o fim. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele é a rosa de Saron. Bom, agora você começa a pensar nesses nomes, nesses títulos, nessas manifestações, e começa a dizer assim: meu Deus, quem é comparável a esse Deus? Nossa Senhora de Aparecida é ruim. Fátima, nada. Lourdes, imagina-te. Buda, nem pó. Maomé, deixe no lugar dele. O único que ressuscitou e que está vivo e morreu numa cruz e expiou os nossos pecados passados, presentes e futuros, deu a sua vida. Ele é o Senhor Jesus Cristo, e ao seu nome toda a glória. Você o ama? Então diga: Senhor Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu maravilhoso, meu conselheiro, meu Deus forte, meu príncipe da paz, meu Deus eterno, eu te amo, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Este nome diz que diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessará. Ele diz que é o dono de tudo que está sobre esta terra, meu amado. Ele é o único nome, não há outro nome, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele se esvaziou da sua glória, Ele se fez humano, mas diz que diante deste nome, todo joelho se dobra, todo presidente da república, todo ministro, todo juiz, todo pastor, todo bispo, toda autoridade desta terra tem que saber que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Pastor, o senhor ainda tem 5 minutos. Se você não for embora, tenho toda a tarde. Aguenta aí, aguenta, segura aí. Me diga uma coisa, apóstolo. Então qual é a diferença que há entre nós e os judeus? Porque eles também são eleitos, nós somos eleitos.
Eles como nação, nós como predestinação. Eles são a oliveira verdadeira, Jesus quebrou o ramo e nos enxertou neles. Nós somos os descendentes dos jefetitas de Jefé, temos o direito de comer na tenda de Sem, dos semitas que são os judeus. É verdade. Então qual é a diferença? É simples. É que os judeus até agora andam em busca do Messias. Eles estão no ano de 5.000, não sei o que, do Messias. E nós? O Messias está em nós. Então a única diferença que nos separa milhões de anos é que eles ainda esperam o Messias. Nós temos o Messias como Senhor e Salvador. O Messias está em nós, através do Espírito Santo. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O Messias, o Redentor, o Cristo, o Soberano, o Filho, o Deus, aquele que é o grande eu sou, está em nós. E nós não andamos procurando pelo Messias. O Messias nos encontrou. Estava varrendo a casa e diz: falta aqui uma moeda, tem que encontrar essa moeda. E varreu, até que encontrou a dracma perdida. Você sabe onde é que encontrou esta dracma perdida aqui? Ou você pensa que carne é alguma coisa, meu amado? Carne é um carrapato, é uma cobertura de um espírito. O espírito é que viverá eternamente. A carne vai virar pó. Eu vi o meu corpo apodrecer em vida. Após lá veio o irmão outra vez com esse negócio do teu acidente. Minha amada, enquanto você for comigo nesta terra, você vai me ouvir falar do acidente. É que eu sei o que é a morte. Eu sei que é a cadeira de rodas, eu sei que é o corpo apodrecendo em vida. Eu sei qual é a limitação dos homens. Cruzaram os braços. E sei o que é o poder de Deus. Então, eu sei em quem tenho crido. Mas eu também sou homem como você. Eu também tenho lutas por fora, temores por dentro. Eu também choro, também grito, também pulo, também faço todos os desesperos que você tem. Só que o foco da minha vida está aqui. Eu sou humano como você é. Você pensa que eu sou de ferro, de aço, frio, incalculável? Não. Eu sou barro do barro. Fino, quebra a qualquer jeito. Até que nunca me quis fazer de mais nada forte, é porque eu não sou forte. Fisicamente sequer. Eu não consigo andar 1 quilômetro seguido sem parar. Então, essas coisas de vaidade humana, de carne, sabe? Isso aqui, olha, isto aqui não vale nada. 30 e poucas horas depois de morrer, meu amado, já vem lá uma vespazinha, já põe uma lagarta, a lagarta já vai. Se a pessoa morre gordinha, a lagarta, epa! Se morre magrinho, a lagarta diz: pô, só isso? Sabia? A lagarta fica doida para pegar um gordinho, né? Quando é aquele magrinho, o irmão filezinho vai dar desgosto à lagarta quando partir. Não, a lagartinha vai dizer: pô, esperei 400 anos, só isso aqui, só osso. Agora quando pegar o Rômulo vai dizer: oba! Amado, não há coisa mais importante na vida do que servir a Deus. Se eu pudesse entrar dentro do teu coração e pudesse tirar um pouco do meu coração e enxertar no teu, não sei se a minha esposa deixaria. Não deixaria, né? Não. Ela nem ouviu, ainda bem. Mas não, eu estou dizendo, se eu pudesse tirar um pouquinho do meu coração e enxertar em cada coração, para você ver o amor, só um pouquinho, amor, deixa só. Não é todo o teu, mas você tira só uma lasquinha da gordurinha do coração, só um pouquinho, para você amar a Deus como eu amo, cara. Você sentir a vibração que eu sinto, pá. É uma paixão
Deus, foi Deus que fez isso, cara. Ele deu um coração segundo o coração dela. Então eu queria terminar, desculpa lá, já passou um pouco de tempo. Só para você entender, quando você conhece Deus e quem é Ele, olha aí. Em Atos 19, há uma briga entre os judeus que faziam exorcismo, olha aí. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos dos judeus chamados Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Você sabe, o diabo sabe quem é Jesus. Foi Jesus que no Monte Gólgota da caveira pisou-lhe a cabeça, enfiou-lhe uma estaca na cabeça. Aquela cruz foi uma estaca na cabeça daquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, quando este nome, Jesus, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: o mundo inteiro, o mundo islamita, o mundo árabe, o mundo oceânico, o mundo da Ásia, o mundo dos Tibetes, o mundo da África, o mundo inteiro vai saber quem é este Jesus, o Senhor. Vai saber, vai saber. E os deuses desta terra vão dizer: eu sei quem é Jesus. E você agora vai poder dizer: eu sei quem é Jesus. E sei quem é o pregador que me fala da graça de Deus. Mas ele diz: quem sois vós? É um homem. Se você não conhece Jesus, e se você não segue a mensagem de Paulo, quem é você? Nada. É um legalista morto. E então a palavra do Senhor diz no versículo 16: o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus era. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: este ministério vai avançar, não importa a pedra que venha da direita, da esquerda, de frente, de trás. Nós vamos invadir o mundo inteiro. Deus vai me dar as 6 antenas aí na porta da igreja, para nós enviarmos os satélites para o mundo inteiro, 24 horas. Nós vamos ter rádio, nós vamos ter satélite, nós vamos ter televisão. Nós vamos comandar este mundo. Eu creio neste Jesus, o Senhor, e o nome dele tem que ser engrandecido. Porque, irmãos, se não houver um povo nesta terra que o engrandeça, o evangelho será conhecido como sabonete de arruda, fitinha com óleo ungido, lenço e meias, e travesseirinho que desobstrui o intestino. As pessoas não vão dizer assim: eu sei quem é Jesus. Mas eu termino dizendo: graças a Deus por você nesta igreja, que tem este foco. Eu sou evangélico, eu quero a verdade, vou seguir o que a Bíblia ensina, e eu vou viver de conhecimento e de revelação. Eu sei quem é Jesus, e o diabo sabe, e treme. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é a graça de Deus, eu sei o que é a revelação. Olha, o inimigo conhece tudo isso. Mas vós não sois nada. Se você não sabe quem é Jesus, e se você não segue Paulo, não existe vida espiritual.